o arquivo do avesso. Viaje connosco rumo ao Centro de Documentação de Ilhavo, um espaço de confluência entre a terra e o mar, o porto seguro de onde se parte para navegar por entre as ondas, por vezes tempestuosas, da preservação, descrição, investigação e divulgação da história, cultura e identidade ilhavenses. Em cada rota uma história, uma tradição, uma memória, uma vivência. Entre nesta viagem e redescubra a sua terra, a sua gente, a sua rua. Bem-vindos ao Arquivo do Avesso. No programa de hoje vamos falar do Centro de Documentação de Ilhavo, dos seus espaços, das suas competências e dos seus arquivos. Vamos também falar do projeto Se Esta Rua Fosse Minha. Por isso, fiquem connosco, divirtam-se connosco e muito obrigada pela vossa atenção. Muito bem-vindos ao Centro de Documentação de Ilhavo, também conhecido por CDI. Este é o equipamento responsável pela gestão da informação do município de Ilhavo e pela divulgação da sua história, identidade e patrimónios, desenvolvendo e reforçando o sentimento de pertença na comunidade. Em termos de gestão de informação, o CDI é responsável pelo tratamento dos arquivos de alguns órgãos autárquicos, nomeadamente a Câmara Municipal de Ilhavo, a Assembleia Municipal, o Conselho Municipal, a Capitania-Mor das Ordenanças, a Administração de Conselho e Câmara Municipal da Vila e Couto da Ermida. É igualmente responsável por tratar a informação da temática marítima do Museu Marítimo de Ilhavo, cujos principais arquivos são o Porto Aveiro, a Comissão Reguladora de Comércio de Bacalhau, o Grêmio dos Armadores dos Navios da Pesca de Bacalhau, Otávio Lixa Filgueiras, Parceria Geral das Pescarias, Estaleiros de Construção Naval, entre muitos outros. Para além destes, inclui ainda dezenas de arquivos pessoais de pessoas que nos trazem documentos que consideram relevantes para o enriquecimento da história do município. Para explicar o tratamento desenvolvido pelo CDI ao nível do tratamento da informação, assim como dos diferentes passos que o compõem, ninguém melhor do que os técnicos que aqui trabalham para o fazer. Sala de expurgo. A entrada de documentação no CDI é feita por uma entrada adjacente à entrada do CIAMAR, diretamente para a sala de expurgo, onde a documentação fica de quarentena e isolada da restante documentação já existente. Nesta sala é feita a sua limpeza, removendo poeiras e retirando todos os materiais prejudiciais à conservação do papel, tais como clipes, agrafos e entre outros. A documentação é depois acondicionada e integrada nos depósitos para posterior descrição pela equipa técnica do Centro de Documentação. Vamos então entrar nos depósitos. Os nossos depósitos recebem a documentação que vem do expurgo, que é acondicionada em caixas próprias, identificadas com uma cota e colocadas nos respectivos depósitos, ou seja, em salas apetrechadas com estantes e armários onde os documentos ficam arrumados, a aguardar a intervenção dos técnicos de arquivo. Os nossos depósitos físicos prefazem aproximadamente 5 km de extensão. Além destes repositórios onde se arrumam os documentos, existem servidores no edifício dos Passos do Conselho, nos quais são arquivados os documentos em suporte digital, que correspondem à esmagadora maioria da informação existente no CDI. Chegamos, pois, à sala técnica deste nosso espaço, que também é o vosso, pois é aqui que tudo acontece. Se pensarmos na imagem de um ser humano, a sala técnica é o cérebro do edifício. O que pensa, define estratégias, executa e avalia resultados. O primeiro passo a dar, sempre que um documento chega a esta sala, é a observação do mesmo, sob diversas perspectivas, pois o técnico, como eu, precisa de conhecer o objeto que está a manusear. Quer seja ele um documento contabilístico, de recursos humanos e obras públicas, se está num formato papel ou digital. Este passo é muito importante, pois não nos é obrigado a conhecer toda a documentação que é exigida no mundo, mas sim temos que a saber interpretar de forma fidedigna e verdadeira. Depois de o analisarmos, é necessário proceder ao levantamento de dados essenciais, como o título, a data, quem produziu o documento, qual o assunto abordado. Realizada esta tarefa, o técnico
procede à introdução dos mesmos num suporte digital, seja ele num programa específico de arquivo ou outro meio digital. Poder-se-ia pensar que o processo em causa estaria acabado. Não é bem assim, pois é necessário tratar os documentos que se encontram em mau estado de conservação e acondicionar os mesmos e todos os outros nos locais apropriados e com as condições de segurança que aumentem o tempo de vida dos documentos. Porém, como vivemos num mundo digital e tudo na sociedade está a ir nesse caminho, é necessário passar o suporte de papel para digital, através da fotografia, da digitalização. Este processo tem inúmeras vantagens, das quais destaca a preservação do documento original, pois não está a ser constantemente manuseado pelo público e permite o acesso à informação mesmo a quilómetros de distância. Este é o procedimento de tratamento dos documentos em suporte palpável. Contudo, o CDI está a preparar-se para proceder também ao tratamento da informação que nasce em suporte digital, o maior desafio que nos espera até hoje, pois diariamente são criados milhares de documentos no arquivo da Câmara Municipal de Ilhavo, o maior dos arquivos do CDI. E agora vamos visitar a sala de leitura de Siamar. A sala de leitura é o local de atendimento ao público, é aqui que damos resposta aos pedidos de consulta de documentação. Como o nome indica, o Centro de Documentação é um centro agregador, ou seja, reúne documentação variada. A sala de leitura é um local de estudo, de investigação, onde o utilizador pode consultar informação de biblioteca e também de arquivo. Aqui temos a Biblioteca do Museu Marítimo de Ilhavo, que é especializada em temas ligados ao mar, à pesca do bacalhau e que também tem destaques de assuntos da região. Além da biblioteca, também temos o arquivo, que tem documentação de temática marítima, estando assim ligada ao Museu Marítimo de Ilhavo, e também documentação da atividade do município. É aqui que vemos, no fundo, o resultado final da descrição da documentação. É onde se dá apoio na pesquisa ao utilizador. Por exemplo, um assunto específico ou uma data são elementos importantes para a recuperação de informação. É onde vamos cruzar dados para dar uma informação útil a cada utilizador. No fundo, é como se juntássemos peças soltas para fazer um puzzle. Em termos de investigação, no Centro de Documentação de Ilhavo temos 2 investigadores dedicados à temática da história local. Neste momento o trabalho tem essencialmente 2 grandes objetivos. O primeiro é o lançamento, 6 em 6 meses, de uma biografia de um notável local, resultando na publicação da revista A Nossa Gente. O segundo é dedicado à toponímia local, onde se pretende elaborar a história e recolher a memória dos topónimos do município. Resulta numa rúbrica na imprensa intitulada Se Esta Rua Fosse Minha, e como grande objetivo final pretende-se criar um centro interpretativo do concelho. O trabalho do dia-a-dia passa por fazermos o levantamento de informação nas fontes, que podem estar no Centro de Documentação de Ilhavo ou noutros arquivos. Localmente, podemos consultar periódicos como o Ilhavense ou o Nauta, recorremos também às escrituras notariais, aos diversos documentos institucionais produzidos pela autarquia ao longo do tempo, a fotografias, entre outros. Sempre que necessário, recorremos à comunidade local, entrevistando ou consultando pessoas que tenham alguma relação com a temática a estudar. Além das tarefas atrás referidas, a investigação é transversal e fundamental para a realização de todas as iniciativas relacionadas com a história e identidade do município. A sala polivalente é outro espaço privilegiado para estabelecer o contacto com o nosso público. Aqui são realizadas exposições, tertúlias, encontros e seminários, formações, serviço educativo, café-concerto e etc., através dos quais oferecemos a história, a cultura e a identidade ilhavense. Para além da gestão da informação, o CDI tem igualmente a competência de, recorrendo à informação disponível nos arquivos e no fundo local, desenvolver projetos de investigação que possam ser materializados em produtos e serviços para levar à comunidade, enculturando, reforçando, sistematizando o seu conhecimento sobre a história, as tradições, os valores, a identidade e os patrimónios da terra. Deixemos o exemplo de algumas das atividades que desenvolvemos para a comunidade. Por exemplo, serviço educativo,
direcionada à comunidade escolar, seminários, palestras, formações para professores e para a comunidade em geral, encontros, tertúlias, cafés-concerto temáticos, visitas guiadas, trilhos, clube de genealogia, exposições, lançamento de publicações, entre muitos outros. Porque reunir, transformar e devolver a informação do município e sobre o município de Ilhavo é o nosso lema. Porque somos um centro de documentação de todos e para todos. Para nos contactarem podem fazê-lo, por exemplo, através do 234 092 496 ou do cdi@cm-ilhavo.pt. Poderão também fazê-lo através do nosso site, disponível online, e quando o contacto presencial for permitido, pode visitar-nos no CIEMAR Ilhavo, na Travessa Alexandra da Conceição, em Ilhavo, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 17. Até lá! O projeto Se Esta Rua Fosse Minha é um projeto do CDI que teve início em 2018 com o levantamento de toda a informação histórico-administrativa dos topónimos do município. O seu principal objetivo consiste em recolher informação sobre as ruas, os becos, as pontes, as praças das 4 freguesias do concelho, transformando-a, materializando-a em produtos e serviços que possam ser devolvidos à comunidade, informando-a, estimulando o gosto e o sentimento de pertença em relação à terra. Trata-se de um projeto comunitário que envolve diferentes parceiros completamente distintos, tais como a Universidade de Aveiro, a Universidade Sénior do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Nazaré, a comunidade escolar com os seus 3 agrupamentos e a própria comunidade de uma maneira geral. No que respeita à Universidade de Aveiro, estamos a ter o apoio do Departamento de Educação e Psicologia, do ID+, e do Digimédia, que estão a desenvolver projetos de serviço educativo que reúnem informação da toponímia, materializando-a em jogos de tabuleiro e interativos, exposições, roteiros, entre outros, que possam ser usados posteriormente pelos alunos do município de Ilhavo. Quanto à Universidade Sénior, beneficiamos do seu apoio, por exemplo, na concepção e materialização da música do projeto, na divulgação do Se Esta Rua Fosse Minha junto da comunidade, através do desenvolvimento de tertúlias e encontros, e do seu papel ativo na recolha de informação memorial sobre os topónimos. Os agrupamentos de escolas, por sua vez, são nossos parceiros na medida em que apelam aos alunos para irem ao terreno à procura de informação memorial, recuperando histórias, mitos, lendas, fotografias antigas e recentes, testemunhos sobre as suas ruas, tal como faz a Universidade Sénior. Finalmente, temos também a comunidade como parceira, pois esta detém toda a informação memorial que não aparece nos arquivos, mas que é extremamente importante para afirmar e consolidar a nossa identidade e a nossa história. Em suma, o projeto Se Esta Rua Fosse Minha pretende ser multiplicado num sem número de outros projetos, constituindo e construindo ferramentas técnicas, porque a informação recolhida ajudará os técnicos e o executivo da Câmara Municipal a tomarem decisões. Ferramentas históricas, porque esta informação resumirá toda a nossa história territorial. Ferramentas educativas, porque a partir da informação recolhida podemos ensinar os alunos do município e a própria comunidade a conhecerem melhor a sua terra e a sentirem-se parte dela, lutando por ela. Ferramentas culturais, porque sistematizamos e reforçamos a nossa identidade desenvolvendo iniciativas e atividades culturais. E, por fim, ferramentas turísticas, porque podemos construir uma plataforma interpretativa do nosso território que cativa e que orienta os turistas. No Se Esta Rua Fosse Minha, participamos todos, beneficiamos todos.
Por isso, não perca o próximo Arquivo do Avesso, no dia 29 de abril, onde aprofundaremos melhor o projeto e onde daremos dicas para colaborar connosco nesta iniciativa que é de todos nós e é para todos nós. Até lá! O Arquivo do Avesso. Viaje connosco rumo ao Centro de Documentação de Ilhavo, um espaço de confluência entre a terra e o mar, o porto seguro de onde se parte para navegar por entre as ondas, por vezes tempestuosas, da preservação, descrição, investigação e divulgação da história, cultura e identidade ilhavenses. Em cada rota uma história, uma tradição, uma memória, uma vivência. Entre nesta viagem e redescubra a sua terra, a sua gente, a sua rua.